Então, os irmãos, sejam todos bem-vindos, né? Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e os hinos que cantamos. Então, agora vamos estudar a palavra de Deus, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo 1. Aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se os retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então, aqui neste versículo 2, então nós percebemos aqui que tem o crer em vão. Que Paulo, no versículo 1, ele fala que ele está notificando, ele está dando uma notícia, falando para aqueles irmãos, olha, o evangelho que eu já tenho anunciado. Então o apóstolo Paulo, ele afirmava bem, não nele, e falou, e também aquele que vocês, o qual, falando o evangelho, o qual que eu anunciei, que vocês recebeste, no qual também permaneceis. Então ele está falando, em outras palavras, que nós cristãos, o evangelho que nós recebemos, o evangelho da graça, o verdadeiro, é para nós permanecer nele. Como que nós vamos permanecer no evangelho? A força vem de cima, é do Espírito Santo em nós. Então nós não devemos preocupar com mais nada. Crer nesse evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Então Paulo falou para ele, olha, essas boas notícias que eu disse para vocês. Quando a gente fala de Cristo, vai pregar o evangelho, ele está dando uma boa notícia. Não é uma má notícia. Porque a má notícia só prejudica. Má notícia já tem muitas por aí. Mesmo falando sobre espiritual. Mas em vão. Então, agora, boas notícias. Boas novas. Aí já vem a novidade de vida, o novo nascimento. Então Paulo ele muda o assunto para outro tópico de grande importância para os coríntios. E para ele, aquela igreja, né, complicada, nós vemos, problemática de tudo, esqueci de pôr no silencioso, de tudo. Naquela igreja tinha. E era uma igreja de Cristo. Vai pensar que a igreja de Cristo, ela é tão santa assim que todos que estão lá são perfeitos, não pecam. Então Paulo ele precisou de longe tratar com aquela igreja. O apóstolo Paulo ele tinha autoridade, ele era apóstolo. E nós hoje não somos apóstolos, né? Não temos autoridade legal para nós envolver com outra igreja. Eu, pastor, não posso escrever uma carta para outra igreja exortando tal irmão que está lá errando. A incumbência é daquela igreja que vai tratar o assunto. Mas o apóstolo Paulo era diferente. Nós não podemos querer ser igual ao apóstolo, envolver com outra igreja. O que podemos
se visitar, ensinar, pregar na igreja, mas não devemos envolver com os assuntos que é da igreja, que pertence para aquela igreja local. Vice-versa, nenhuma nem na outra. Então Paulo estava, a integridade da mensagem de Paulo era o evangelho dele. O evangelho verdadeiro, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser digno de respeito, de consideração. E naquilo que ele enfocava mais sobre a doutrina da ressurreição, que eles negavam a doutrina da ressurreição. E foi Paulo quem lhe deu o significado do novo concerto, do novo convênio, do Novo Testamento, que, em efeito, é o significado da cruz. Tudo foi realizado por Cristo na cruz do Calvário. E depois, em seguida, ele morreu na cruz. Teve um processo complicado, longo, o trabalho de Jesus aqui na terra. No final, ele encerrou com a morte dele na cruz, e depois ele foi sepultado, e depois ele foi ressuscitado. Porque a nossa salvação, ela é completa por causa disso. Nós cremos em Jesus, ele morreu na cruz, pagando os pecados, mas depois ele viveu novamente. Ele teve vida. Então, morte de Cristo e a sua ressurreição, que é o fundamento da nossa fé, da nossa salvação, da nossa doutrina da salvação. O principal na Bíblia toda é a crucificação de Cristo. Pegando desde Gênesis, Apocalipse, Cristo veio no tempo certo, na plenitude do tempo. Ele veio no tempo certo. E no versículo 2, ele fala, pelo qual o quê? Pelo Evangelho. O que salva é o Evangelho de Jesus. É as boas notícias. Porque a pessoa, se não ouviu o Evangelho e não crer em Jesus, fala, eu acredito, eu creio, mas ele não aceita. A crer é uma coisa. Acreditar que é real, que Jesus morreu na cruz, isso não salva. Muitos creem que Cristo morreu na cruz, sabe? Não tem dúvida. Mas não aceitam. Então, pelo qual também sois salvos. Ele falou, sois salvos. Se o retiverdes, tal, como vos tenho anunciado, vocês reteram, vocês seguraram. Reter é trazer, eu retenho ele, tenho para dentro. Como um alimento. Eles receberam aquele alimento que Paulo estava dando e receberam. E desceram para dentro do coração. Como eu anunciei, ele fala. Agora depois ele fala aqui, ó, se não é que creste em vão. Porque de toda a pregação, de todo o trabalho que Paulo fez, e que hoje faz, se crer em vão é uma coisa vazia, uma coisa inútil, que não produz frutos. Se a pessoa, o cristão, fala, eu creio em Cristo, mas os frutos dele diga tudo o contrário, será que ele não creu em vão? Tem muitos na face da terra, nas igrejas, creem em vão, sai fora. Então, crer no Evangelho, que é absolutamente indispensável para a salvação. Crer e aceitar. Se não creste em vão, uma fé morta. Crer em vão, uma fé morta. Uma fé sem vida. A pessoa, quando não tem vida, ela é morta, ela não dá fruto. Ela dá fruto se ela estiver viva. Uma planta dá fruto se estiver viva. Uma planta morta não dá frutos. Uma árvore seca, morta, não dá frutos. Sem certeza no que está crendo. Crê em Jesus, mas crê em muitas outras coisas. Ele embola tudo.
faz traz tudo para junto da sua salvação, da sua crença. Crer em Jesus, mas tem mais algo. Diz que tem algo da nossa parte. A nossa parte é crer e aceitar. Então, eu falo, por que ainda não se arrependeu dos pecados? Quando é que creu em vão? Porque não arrependeu dos seus pecados. Ele volta a pecar de novo, está ansioso para o pecado. Está ansioso, está almejando o pecado, fica de olho no pecado, gosta daquilo que desagrada a Deus. Tem muitas coisas. Não teve aquele encontro com Jesus Cristo que deveria ter. Isso acontece muito hoje na vida da pessoa. Agora, isso vai dar prova para frente e ver se morrer naquela situação. Aí é com Deus, isso não é conosco. O crente que não quer servir a Deus não está fazendo para nós, não é com Deus. O problema é dele com Deus, não é com a igreja, não é com o irmão, não é com o pastor, não é com ninguém. Quando o cristão se torna rebelde, então é com Deus. O que nós precisamos é orar. Orar, agora é com Deus. Aí de atender a oração, atender o pedido, é com Deus. Então, ele pode estar longe de Deus, ou sem salvação. Se tiver salvação, está longe da comunhão com Deus. Comunhão é coisa comum, que você está junto, está em harmonia um com o outro. A igreja é tão bonita. Ontem eu tinha até a foto, tinha bastante. Só de membro eu tinha 17. Então você imagina só. E os visitantes eu não contei, né? Então quer dizer que, olha, a igreja tem que estar em comunhão. Ainda faltou bastante membro, acho que tem mais de 30 em tudo. Então vejam só, ou está longe de Cristo, de salvação dele, ou da comunhão, ou está sem o perdão de Deus em Cristo Jesus. O pior de tudo nesta vida é morrer, partir desta vida sem o perdão de Deus em Cristo. Porque lá ele vai arrepender muito, como está lá aquele rico que a Bíblia fala dele. Aí eterno é para sempre. O inferno é eterno. Aqui no 3 ele fala, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, como disse lá Isaías 53, versículo 5, e também Joel, capítulo 6, versículo 2, que fala, no 4 fala, e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. E quando fala segundo a Escritura, está em algum lugar, no Antigo Testamento. A referência do versículo 4 é Joel 6,2, e de 3 está Isaías 53, 5. Então ele fala, primeiramente vos entreguei o que também recebi. Então, como é que Paulo recebeu isso para ele entregar para ele esse evangelho, boas notícias? O apóstolo Paulo, ele diz para frente, que não recebeu de homem algum. Ele recebeu revelação direto do Senhor Jesus. Direto, veio do alto. Quando ele ia indo pelo caminho da cidade de Damasco, ele ia o trabalho dele, perseguia a igreja. Então, e ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Então Jesus, ele morreu para salvar o mundo todo. Jesus, ele morreu para a humanidade toda, até o que não nasceu ainda, até o que não vai nascer nos últimos dias. No último dia, olha, quando Jesus morreu na cruz, que ele morreu para o mundo todo, não existia ninguém do Brasil, não existia. Não tinha sido descoberto o Brasil ainda, vocês imaginam? O Brasil está com 500 e poucos anos, não é? 522, quase 523 anos. E a morte de Cristo ressuscitou quantos anos?
Aí as contas. 2022. Então, você veja só. E ele morreu pelos pecados do mundo todo e nós também. Vocês imaginam só, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, quando o apóstolo Paulo estava andando, não existia nós. Que belezas, irmãos, que levamos dizer assim, que nós temos a carta do apóstolo Paulo nas mãos para nós, para nos ensinar o caminho da santidade. Então ele fala aqui, ele morreu para salvar o mundo todo, de ir salvar, ele salvou do quê? De ir para o inferno, e ressuscitou para viver, para ficar vivo, porque se ele estivesse na tumba, até hoje, além de nós não ter salvação, e também não ia poder interceder por nós. Um morto não intercede mais. Todos tirando Jesus, todos que morreram, o irmão Fé não adianta orar pedir por ele mais, para os santos. Ninguém intercede por nós. E ele morreu para viver intercedendo por nós. E a ressurreição de Cristo demonstra a perfeição, eficácia da sua expiação pelo pecado, do pecado. Que ele fez expiação. Ele pagou o nosso pecado, ele comprou, ele resgatou o homem da perdição. Então aqui nós vemos isso. E este versículo também, ele dá a essência não somente da pregação de Paulo, mas do ensino da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos daquele tempo, como um todo, o que também ele fala, recebi a morte vicária e a ressurreição de Cristo como o cumprimento da mensagem do Antigo Testamento. Ela cumpriu o que foi feito tudo no Antigo Testamento. Chegou na morte de Cristo, cessou todos os tipos de sacrifício que fazia antes. Jesus falou, tudo consumado está. Ninguém precisa fazer mais nada para ter acesso a Deus, a não ser crer em Jesus. Então Jesus, ele substituiu tudo que era de sacrifício, ele substituiu na cruz. Então a fé nossa em Jesus, de acordo com a Bíblia, é somente em Jesus, não é nada que nós fazemos. Não é por nós vir na igreja, não é por nós orarmos, não é por nada. A pessoa crê em com muitas coisas no caminho, embola tudo. E a salvação, ela é simples. A pessoa precisa sentir, eu estou salva. E entender, eu estou salvo, mas não é por merecimento meu, eu não fiz nada de bom para que Deus me desse os céus, de eu ser um herdeiro de Deus. Nós herdamos, o filho ele herda do pai, a propriedade do pai, porque ele é filho do pai. Às vezes o filho nem merece uma herança do pai. O filho é ingrato, abandonou o pai. Você note bem como é que é as coisas. O filho abandona o pai, vai embora de casa, dá as costas para o pai. Mas se o pai morre, tem uma casa, tem uma propriedade, o filho herda. Ele merece? Ninguém merece. É herança. E nós não merecemos os céus. Isso é de graça por causa da morte de Cristo na cruz. Nós aceitar o Filho de Deus. Ninguém merece. Então a ressurreição de Cristo como cumprimento da mensagem do Antigo Testamento. E ele no 5 ele fala, e que foi visto, falando da ressurreição de Cristo, do aparecimento de Cristo, no 5, e que foi visto por Cefas,
Cefas, que é Pedro. E depois, pelos 12. Olha, Jesus deu prova, ele ressuscitou. Pedro viu ele, fala que Cefas. E depois os 12. Depois da ressurreição de Cristo. Cristo depois ele comprova que Paulo não foi apóstolo. Aqui comprova que o apóstolo Paulo, ele não foi apóstolo junto com os 12, quando Cristo ainda presente. Então, quando estavam os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo não estava presente. Paulo era o maior inimigo. Aí fala no 6 aqui, depois aqui o apóstolo Paulo. Depois foi visto uma vez, olha, por mais de 500 irmãos. O primeiro Cristo fala que foi visto por Cefas, primeiro, depois para os 12. Depois, olha como é que foi. Cristo para aprovar, para dar prova que ele ressuscitou. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Irmãos. Dos quais, na época que Paulo estava escrevendo isso, ele fala, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Vocês notam aqui no versículo 6. Então Paulo, quando escreveu isso, falou, ainda vivem a maior parte desses irmãos, mais de 500 irmãos. Ainda vivem, dão testemunho, não, eu vi Jesus ressuscitado. Então quer dizer que um só não tem como ele afirmar, ele não tem testemunho. Vê que ele fala testemunho, tem que ter menos 2 ou 3. Um só não serve. E aqui olha como é que foi. Ainda falou, e alguns dormem. Dormindo como? Estava dormindo na sua cama, era noite, não tinha levantado, trabalhado no turno, dormindo de dia. Não, morreram. Morto. Aí no 7 o apóstolo Paulo fala assim, depois foi visto, olha como é que é a escala, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, foi tudo certinho. Aqui não temos, aqui uma menção a Tiago, irmão de João, o apóstolo que foi executado por Herodes Agripa. Em Atos capítulo 12, versículo 2, vamos dar uma olhada lá em Atos, capítulo 2, versículo 12. Olha aqui. E matou a Tiago, provando, falando lá. E matou a Tiago, irmão de João. Versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Quando Judas se suicidou, foi substituído, teve outro, foi Matias, né? E quando Tiago, aí não, porque Judas era um falso. Judas, ele levou o nome de apóstolo, de discípulo, não, ele levou o nome, mas Jesus sabia que ele era o diabo. Jesus disse, você imagina só, aquele que não é cristão, ele é um diabo. Ele não é cristão, ao contrário de cristão, é diabo. Se não é filho de Deus, que disse lá em 1 João, se não é filho de Deus, é filho do diabo. Não tem como você passar como é que fala? Minimizar a situação aí. É duas classes de pessoas. Então aqui nós vemos no versículo 8. Agora o apóstolo Paulo fala, e por derradeiro, que tem que ir por último, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim
como um abortivo. Você imagina só o apóstolo Paulo falando, por isso que ele é chamado apóstolo. Abortivo, quer dizer, foi fora de tempo. Mesma coisa de uma mãe que está esperando a criança, então faz um aborto, nasceu antes do tempo. Então o apóstolo Paulo aqui como abortivo, porque ele não foi no tempo dos apóstolos, ele foi fora do tempo. E a história de apóstolo Paulo é bonita, vai depois que usar, que ele fala, quando eles vão chegar lá. Então isso ocorreu depois quando Jesus, da ascensão de Cristo. Paulo não quis dizer que foi um momento ruim quando ele encontrou com Jesus, ele não estava lamentando isso. Ele não quis dizer como um abortivo que veio fora de tempo, quando ele diz isso, mas sim que ele não era digno. Paulo sentiu que não era merecedor, que no versículo 9 ele vai falar do que o Senhor fez para ele. O apóstolo Paulo tinha muitas razões para falar isso. E nós também temos razões para falar que nós não merecemos a salvação. Por que Paulo reconheceu isso? Porque Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Sempre é perseguidor da igreja de Cristo. Paulo não queria admitir que aquele do caminho, que pregava Jesus, vivesse. Ele queria acabar com tudo. Fariseu, Paulo era. Quando recebeu a sua chamada, quando Paulo recebeu a chamada dele para o apostolado, ser apóstolo, e foi a última aparição do Senhor que está em Atos capítulo 9, ao versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, o apóstolo Paulo disse, eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Paulo deixou escrito isso. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele escreveu, porque persegui a igreja de Deus. Você imagina só? Paulo não está sendo fingido, de falando assim, mas sendo humildes, arrependido. A pessoa quando humilha, porque ele arrependeu. A pessoa quando não humilha, porque está orgulhosa. O orgulho não deixa a pessoa arrepender, abaixar, a nuca, o pescoço, a cabeça, vamos dizer, abaixar. Ele não deixa a pessoa mostrar uma rendição. Eu não vou, eu não quero. E tem uns que falam, vem na igreja e não vem. A pessoa tem que, o crente deve ser humilde, não é que tem que ser. Aí é lei. Ninguém é obrigado de nada, não somos obrigados a nada. Não é que é no Antigo Testamento. Até lá tinha limite. Se alguém te, no tempo da lei, se alguém te furar um olho, então você tinha direito de furar o outro olho, era empatado. Se alguém te dar na tua face, você oferece a multa. Não era para ter vingança. Agora hoje não é mais da lei. Hoje nós estamos de graça, hoje é o amor. Quem sabe à noite eu quero pregar sobre o amor, se Deus permitir, Então, aqui o apóstolo Paulo, devido que ele foi antes da sua conversão, ele falou isso. Porque antes da conversão, cada um tem um passado negro, feio, outro menos, mas tudo é pecado. Só quem conhece, cada um conhece ele mesmo. Eu não conheço o passado do irmão Antônio, não convivi com ele. Eu não conheço o passado do irmão José Vicente, eu não conheço a família dele, mas etc. O irmão Daniel eu conheço bem já dele, ele é pequenininho assim, ó. Conheço o irmão Daniel, olha, é um pouco maior que o menino aí, ó, assim. Se comparar, olhar, ele me conhece também, É isso aí, nós trabalhamos tempo junto, vice-versa. Então,
Embora Paulo não tivesse estado com Jesus durante o ministério de Jesus terrestre, que ele fala aqui, foi-lhe concedido o privilégio, ele foi privilegiado de ver Jesus depois de ressuscitado. Ele não conviveu, mas só que depois ele viu. Foi muito mais que ver dentre os mortos que Jesus tinha ressuscitado. E tem mais. Quando ele viu Jesus, ele ainda perseguiu o povo. Que quem persegue o cristão está perseguindo a Cristo. Aí, quando ele viu Jesus, ele foi comissionado para ser apóstolo. Imagina só, um homem que ia... Deus sabia, Jesus sabia, eu indo para matar com os soldados, tudo junto. Não, ele foi naquele momento comissionado para ser apóstolo, como um especial ministério de entregar ao povo gentio. Por isso que foi o apóstolo do gentio, ao versículo 10. Agora o apóstolo Paulo fala, versículo 15, aliás, versículo 10, capítulo 15. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, olha o que o apóstolo Paulo fala, parece estar orgulhando, né? Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Ele falou de todos os apóstolos. Todavia, depois ele fala, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Veja só, até nisso, parece que está sendo arrogante, né? Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Primeiro, devemos fazer isso. Uns destacam mais na carreira cristã, no ministério, e outros menos. Mas ele tem que ver, é que pela graça de Deus, que a gente é o que nós que somos. Então ele fala, a graça comigo não foi vã. Como ele fala também lá em 2 Coríntios capítulo 6, que ninguém deve receber mais a graça de Deus em vão. Às vezes a Deus investe na pessoa, salva a pessoa, Deus já sabe, mas é para nos tocar nos nossos corações. E a pessoa fica de braço cruzado, não trabalha, não prega, nem na igreja vai, tudo. Então Deus fez um investimento, Cristo investiu naquela pessoa em vão. Deu sabedoria, deu capacidade para pregar, para falar, muito abandona. Então, o diabo é sagaz, ele atrapalha. A graça de Deus por Cristo em Paulo não foi vã. Não estava sem efeito, produziu efeito. Deus permitiu a Paulo obter muito porque ele tinha uma maior compreensão da graça que os outros. Então, tendo admitido livremente o caráter normal e sem merecimento de sua experiência, Paulo passa a salientar, a destacar, mas que o seu passado não era a razão para os crentes de Corinto rejeitarem. Só que os coríntios conheciam o apóstolo Paulo. Falou, olha, o meu passado, não importa. Não é um motivo para vocês não aceitar a minha mensagem. É a mesma coisa hoje. Olha, irmão, a primeira vez que o Daniel, acho que pregou aqui, eu morava ali na casa. Irmão. Eu não visitava nem a igreja, não visitava. Quando foram fazer visita em casa, falou que era depois das 2 horas de domingo, falaram, o Danielzinho, meu Daniel vai pregar. Aí eu fiquei curioso, falei, eu vou lá só para me ver ele pregar, porque acostumado com ele, baixinho aqui no púlpito. Já acho que das primeiras vezes, não sei, primeiro que eu fiquei sabendo. Eu vim para me ver ele pregar. Eu ficava, poxa, me fazia vergonha quando eu via o irmão Daniel pregar, quando eu via o irmão Célio pregar. Olha, os irmãos, eu olhava e sentia vergonha, eu sou mais velho do que eles. Eles têm tudo novo para poder gozar essa vida. O que eu estou fazendo? Eu estou pensando, tudo contribuiu com a minha conversão. Eu começava a olhar, esse rapaz novo, sacudido para viver neste mundo. E eu mais velho, o que eu estou pensando? Ficava com vergonha. É assim, um velho deve ficar com vergonha quando vê um novo,
um jovem abandonar o mundo e o velhão fica aí bebendo, enchendo a cara de cachaça, farriando, indo para a praça, indo para os bailes, tem muitos velhos. Não entra isso na mente e ver um jovem com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus, deixando todos os prazeres da carne para seguir a Cristo, e um coroão, né, velho, vivendo no mundo. Isso é horrível, isso daí. E tem muitos. E o pior é que os velhos são teimosos, não aceitam um jovem aí, chama de moleque, criança. Quem vem falar de evangelho para mim? Eu estou na religião dele que veio desde os tempos dos meus pais, tem um orgulho ainda. Então, Paulo, não há motivo para vocês rejeitarem a minha mensagem que eu estou pregando. Então, Paulo diz, onde o pecado é abundante, ele falou, ele falava, a graça eficaz de Cristo, que fala em Romano, ele superabunda a graça. Quanto mais pecado tem o indivíduo, quanto mais pecado, mais a graça abunda, mais grato a Deus ele é, como é o apóstolo Paulo. Eu acho que é Romanos, ou 2 Coríntios, é Romanos 5,20 parece. Então, ela é multiplicada a graça. Quando estamos fracos, a graça de Deus mostra-se nós fortes. 2 Coríntios 12, 9 e 10. A graça de Deus não faz de Paulo um preguiçoso. A graça de Deus não faz em nós um preguiçoso. Às vezes não dá para vir à igreja. É diferente. Isso é Deus que sabe. Ninguém deve julgar, não. Mas eu estou com preguiça de ir no culto hoje. É estranho, não pode. É o diabo que faz isso. Paulo trabalhou muito na evangelização, é um exemplo para as igrejas hoje e para nós. Até porque ele levou a trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. A Bíblia diz isso no versículo 10. Aí ele fala que a sua graça para comigo não foi vã. Então, ele diz que trabalhou mais. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Pronto. Como a hora está esgotada, vamos parar onde nós começamos. Então, irmãos, você fala aqui, ó, também vos notifico, irmão. Eu estou dando a notícia, eu estou avisando vocês, eu estou ensinando vocês, eu estou falando. Irmão, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Então, este evangelho que nós recebemos, que já foi anunciado para nós, então nós devemos permanecer. Nós não devemos sair da nossa igreja. Tem muitos que saem da igreja que prega o verdadeiro evangelho e vai para outra igreja que não prega o evangelho que a Bíblia prega, que o apóstolo Paulo prega, que é os apóstolos. Se for analisar, porque eu já conversei com muitos das outras igrejas quando eu trabalhava lá em Bauru. Conheci muito, tive encarregado, não vou falar o nome agora, porque estou gravando. Muitos, eu via, você vai a fundo conversando, eles negam que a salvação ela é eterna. A salvação é eterna se perseverar até o fim. Lá não está falando da salvação, não. E nem está falando para nós, creio eu, pela Bíblia. Então é por isso que ele fala, permaneceis. Então, irmão, vamos permanecendo. Eu alegro quando vejo a igreja com bastante. Os crentes que eu não fui para Bauru, deixei voltar, estão aqui, então vai tocando. E outros que dispõem, parece que não está permanecendo. E que Deus abençoe, meus irmãos. Oremos. Amado Deus e Pai, quero te agradecer mais uma vez por esta oportunidade, pelos que estão aqui presentes, e que possamos, Pai, estar à noite aqui novamente, pregando a Tua palavra e louvando a Ti. E nos dê um bom dia de acordo com a Tua vontade, e aqueles que estão trabalhando também. Por Jesus que pedimos por Ele e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Que hino vamos cantar?